Salve, homem do Brasil, homem do mundo, movimento Seja Homem. De antemão, nossa camisa, né, movimento, tem artes marciais, tá certo? Tamanho GIGG, R$60, tá bom? Manda aí no Pix, que eu entrego na sua casa, né? Se for por aqui por perto, lógico. Bem, medo, né? Cuidado que a cuca te pega daqui, te pega de lá. De primeiro, nossas mães e pais diziam determinadas histórias e também chamavam assim para poder fazer medo o homem do saco, né? Elas diziam que o homem do saco iriam levar as criancinhas. E aí todos nós ficávamos assim com muito medo, né? Principalmente aquelas crianças que porventura faziam traquinagem, né? Então, para que a criança pudesse diminuir a sua traquinagem, a mãe usava desse tipo de artifício, tá certo? E também os filmes, né? Até o próprio Pica-Pau Amarelo, né? Uma série que tinha, e contava a história da cuca, né? Que a cuca te pega, tem até uma música, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. E aí todo mundo ficava com muito medo. Hoje, com o advento da internet, essa coisa da popularização do medo ficou muito mais fácil, tá? Por quê? A internet é um meio de comunicação muito rápido, né? E assim, tanto usada para o bem como para o mal, surte um efeito devastador, tá bom? E o medo ele foi muito potencializado, principalmente na época da nossa pandemia, né? E percebam, pais, percebam, inscritos do canal, que qualquer coisa, né? Qualquer coisa se utiliza-se do medo para poder justamente fazer com que você tenha aquela reação de atenção. Porque é importante sim, o medo faz parte da nossa vida, né? O medo faz parte. Se nós não tivéssemos o medo, nós não iríamos evoluir, porque o medo vai fazer com que nós tenhamos mais cuidado com as coisas, tá certo? Mas muitos cientistas sociais, engenheiros sociais, viram no medo uma forma mais viável e rápida para que pudessem moldar o comportamento do nosso povo. Lembrando, começaram, né, política, né, a política está aí muito forte, né? Você que vai votar para presidente, deputado, etc. Lembrem-se de que muitos desses que aí estão pedindo seu voto, eles utilizaram, principalmente quem estava com a máquina do Estado na mão, se utilizaram para poder fomentar esse medo, tá certo? E se hoje muitas pessoas que estão assistindo aqui o nosso canal Movimento Seja Homem, eles estão assim meio que ressabiados, a palavra certa, ressabiados dessa pós-pandemia, foi justamente essas pessoas que estão pedindo seu voto agora, que no conluio ali na junção, certo? Se reuniram e de alguma forma fomentaram esse medo, potencializaram esse medo através das mídias sociais, através da grande mídia, tá certo? Quando eu falo de grande mídia, são os canais de televisão aberto, tá certo? Eles fomentaram medo para a nossa comunidade. E muita gente hoje não quer nem sair de casa, por justamente, em vez deles pegarem a informação, pegarem especialistas de um lado e de outro, só pegaram um especialista de um lado e disseram, olha, a verdade é essa aqui, ó, tu tem que acreditar em mim. Como as pessoas, infelizmente, não vão buscar informação, então o que acontece? Então tá certo, então eu não vou sair de casa. Ai meu Deus do céu,
eu vou morrer. E tá aí a herança que esse povo que está pedindo seu voto agora deu. Principalmente os nossos governadores do Norte e Nordeste, né? Quem não lembra, né? O Carlos Gaba, né? Pegou aí 49 milhões para comprar respiradores e até hoje o dinheiro não apareceu, né? 49 milhões, né? Deu. Já teve a questão da CPI da pandemia, que não convocava o Carlos Gaba. Galerinha, ninguém esqueceu não, viu? Então são essas pessoas que estão pedindo o voto de vocês, tá bom? Mas não, eu só estou dando algo que já a mídia já bateu muito forte, mas sempre é bom lembrar, tá bom? Grão-mestre Iraquitano não esqueceu. Mas quem é grão-mestre Iraquitano, né? Quem é grão-mestre Iraquitano? Onde eu quero chegar com essa questão do medo, né? Medo, essa palavra tão forte. Que esse medo repercutiu nas nossas crianças. E como todo mundo sabe, né? A criança, ela de alguma forma, ela foi afetada radicalmente. E aí, as pessoas, quando eu digo as pessoas, são aquelas pessoas que estão um pouco acima de nós, sabe? Pobres mortais, elas são os deuses, elas mandam nas nossas vidas, tá? Ela manda na tua vida. E elas é quem sabe o que você pode ou não usar, pode ou não comer. Elas dizem o que você pode vestir ou não, tá certo? Elas vão dizer o que você pode fazer ou não na tua vida. A tua vida não pertence a você, pertencem a elas, né? Só que quem são essas pessoas? Tá? Isso é teoria, isso é negacionismo. Só que a coisa está aí muito forte. Está muito forte. Muitas pessoas estão com medo, né? Só que, lembrem-se, essas mesmas pessoas que querem mandar no teu comportamento, mandar na tua vida, elas criaram um problema e elas também têm a solução. Incrível, né não? Incrível. Agora, eu vou falar isso para a massa, para essa massa de 215 milhões de habitantes que tem no nosso país. Muita gente sabe o que eu estou falando, mas também milhões de pessoas não tem nem ideia do que o grão-mestre Iraquitano quer falar. Certo? Mas lembre-se, o mestre Iraquitano é pequeno. Eu estou fazendo a minha parte. O medo. E as nossas crianças. Só que, pessoal, o que eu estou percebendo? Muitos meninos que, bem antes, já tinham problemas, que a gente chama de déficit cognitivo, né? Ou dificuldade em aprendizado, hoje potencializaram isso. Os meninos de hoje, as crianças estão mais dispersas. As crianças de hoje estão mais temerosas, com medo. E também, óbvio que os pais ajudaram. Até porque o intuito do pai é proteger suas crianças, proteger a sua cria. E, obviamente, que eles vão procurar essas informações. Até porque tudo que nós passamos foi inédito. A pandemia foi inédita. Essa forma de moldar o comportamento existia, mas em grande escala não, certo? Lembrando, aqui eu não tô dizendo que não existiu vírus, Covid, agora veio a varíola, né, do macaco. Todos esses vírus existem. Nós temos mais de 3 mil vírus da gripe, H1N1, agora, nós precisamos sim vacinas, a qual foram dadas para quem quer, óbvio, né? Não tem que ser obrigado a nada, certo? Cada um sabe de como administrar a sua vida, ninguém aqui é criancinha, tá certo? Temos aí os cientistas, né? De um lado e de outro,
Porque eu vi pessoas, repórteres, questionarem Prêmio Nobel, meu amigo. Prêmio Nobel, meu amigo, você vai questionar? Você é um repórterzinho, você é o cara da fila do pão. Um prêmio Nobel, ele tem que estudar muito, meu senhor. Seja ele de que for, só se ele for do outro lado. Né? Porque tem uns cabinhos aí que receberam o prêmio Nobel, principalmente da paz, que, meu Deus, os caras eram os satanás e receberam o prêmio de paz. Agora ninguém foi ver a vida preguiça desse camarada, né? Que receberam o prêmio. Agora, quando eu falo prêmio Nobel de ciência, como Einstein, como tantos outros que receberam, eu estou falando de pessoas que dedicaram a sua vida a estudar a verdadeira ciência. Certo? Pelo menos foi o que eu estudei. Eu estou falando das pessoas sérias. Eu não estou falando de Zé Mané. Né? Eu vi repórteres questionando um prêmio Nobel. Um cara que estuda a vida dele todinha. Vacina, doenças, entendeu? Aí lá vai um repórterzinho de bosta questionar o prêmio Nobel e as pessoas acreditam naquele indivíduo que não sabe de nada. Entenderam bem? Então, há uma manipulação. Uma manipulação muito séria no mundo. Certo? E eu não estou aqui para... Quem sou eu? Quem sou eu? Certo? Eu apenas sou um cara que eu estudo um pouquinho mais. Tá certo? E estou fazendo esse vídeo justamente para que vocês não esqueçam daquelas pessoas que utilizaram-se dessa fábrica do medo para, de alguma forma, nos prender, nos aprisionar, certo? Muitos deles cavaram um monte de covas assim, mostraram. Isso é a forma de causar medo, né? Olha, morreu, ó. Aqui já tem 30 covas cavadas, agora tá faltando a tua, viu? Né? E fora as mentiras, né? As desinformações, tá certo? Foram muitas. E são essas pessoas que estão pedindo seu voto agora. Então, homens do Brasil, homens do mundo, vamos adentrar mais nessas questões de conhecimento e principalmente entender que tem a nossa família que está nesse patamar aí. Que nós precisamos sim defender nossas famílias. Nós precisamos sim defender nossos filhos. Certo? Nossos filhos, que eles não têm nada a ver com a história não. E a gente só vai protegê-los a partir do momento que nós conheçamos tudo isso aí. Né? Vamos parar de brincadeira porque a coisa está séria. O Brasil, se brincar, vai ser transformado numa Venezuela tranquilamente. Porque ó, as agendas estão aí. Mas não vamos falar só de problema, vamos dar a solução. Como mestre artes marciais, eu vejo a importância da prática da arte marcial. Principalmente aqueles mestres mais antigos. Vocês mestres, grão-mestres mais antigos, seja de qual modalidade for, vocês têm, principalmente aqueles que estão na ativa, uma responsabilidade muito grande de reestruturar o psique dos nossos alunos, dos nossos professores, trabalhando toda aquela antiguidade, todo aquele conhecimento que foi repassado para vocês através dos mais antigos, principalmente aqueles que fizeram, seja taekwondo, muay thai, krav maga, karatê, capoeira, que ensinaram para nós a verdadeira arte marcial. E eu não estou aqui desconectando o esporte olímpico não, tem nada a ver. Todos eles servem, certo? Mas, no meu ver, na minha pequena observação, a arte marcial é a mais importante nesse momento, para podermos assegurar para quem treina, certo? Um dispositivo muito forte, muito internalizado, muito internamente, aquele dispositivo do guerreiro, trazer o guerreiro à tona, fortalecer nossas crianças, tá bom? E dissipar esse medo, porque o medo faz parte do nosso dia a dia. Agora, nós estamos numa agenda
onde nós e eles estão querendo nos destruir. E caberá a nós, mestres de artes marciais, fomentar a base forte, o soco forte, determinar a personalidade do aluno, entendeu? E trabalhar gradativamente, através do conhecimento, a essa destruição que o medo está nos causando, principalmente para nossas crianças. Então, quero parabenizar mais uma vez aos mestres, pelo menos os que eu conheço, né? Mestre Amauri, grão-mestre Amauri Lira, faz um trabalho muito bom na federação, e é um cara das antigas. Grão-mestre Newton Santos, mestre Tamar Marques, um cara que tem um trabalho excepcional com crianças. Nosso mestre, né, Luiz Renato, certo? Nosso mestre Jerônimo, grão-mestre Jerônimo, grão-mestre Geraldo, poxa, né? Geraldo tem muita gente boa, tá certo? Nos próximos vídeos eu vou falando de mais pessoas que têm trabalhos de referência aqui no nosso estado, e também né? Eu também já sou um pouquinho mais antigo também, certo? Mas tenho um trabalho também com crianças, ok? Mas eu não falo de mim, eu já estou falando aqui no canal. Então, mais uma vez, movimentos sejam por aqui. Não vamos deixar passar, tá bom, pessoal? Lembrem-se, fica em casa, né? História fica em casa, né? O pessoal da Europa aí não fica em casa, estão se quebrando na emenda, né? Ou então a economia a gente vê depois, fica em casa, a economia a gente vê depois, né? Principalmente quem mandava você ficar em casa era quem estava cheio de grana. Você tem que lutar pela sua sobrevivência, meu filho. E muitas vezes vocês foram, de alguma forma, barrados de lutarem pela sua sobrevivência, tá certo? Tendo a polícia aí, ó, truculenta, esses governadores, principalmente os governadores dos estados do norte e nordeste, eu não vou esquecer de vocês não, galerinha. Ninguém esquece não. Olha, governadores, vou avisar uma coisa para vocês. Esse humilde aqui para vocês. Minha mãe sempre diz assim, minha mãe é uma pessoa muito sábia. Diz assim, quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não, viu? Realmente seja homem. Pum.